Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do canal. A gente está aqui num processo de tentar fechar esse conteúdo, né? Radiação de calor, que nesse canal ele está inserido dentro de um contexto maior, que é o contexto de um curso completo de transferência de calor. Então a gente teve módulo 1 condução, módulo 2 convecção. Estamos aqui nesse esforço final já, cansado já. Eu falo estamos, né? Como se tivesse uma outra pessoa aqui comigo agora, mas não tem, sou só eu, né? Eu e a minha consciência estamos aqui cansados, velho, desse processo de gravação de aula. Eu acho que ainda mais nesse contexto no qual existe uma ementa, eu sou um cara meio rebelde, sabe? Então eu tenho uma dificuldade, assim, de sentir muita vontade de fazer alguma coisa que tem um formato já definido, assim. Eu acho que, sei lá, formatos definidos, assim, eles matam um pouco do meu espírito criativo. Eu acho que, de algum modo geral, essa é uma tendência, assim, né? Para as pessoas realmente criativas, né? Quando você coloca um formato ali, tem que fazer isso, isso e tal, fica mais difícil de você criar, assim. Mas enfim, ao mesmo tempo, eu acho que esse pragmatismo, ele tem uma função, assim, organizacional nesse rolê, né? Estruturar um curso, uma sequência de assuntos, enfim. Eu lembro que quando eu era aluno de graduação, eu gostava muito de ter ementas e, né, informações detalhadas sobre os conteúdos que iriam ser vistos em cada matéria, porque isso estimulava a minha imaginação a querer aprender aquele assunto. Então, ter uma ementa e dar para o aluno assim uma estrutura, né? Nesse curso você vai aprender isso, isso, isso e tal. Eu acho que é muito importante. Agora, às vezes, para o professor assim, é um pouco difícil de se motivar quando ele tem que falar sobre aqueles assuntos especificamente. Assim, aí entra esse jogo de cintura do cara falar sobre um assunto que tem que falar, mas do jeito que é autêntico para ele. E eu tento fazer isso sempre que possível, mas eu confesso já que eu tô um pouquinho cansado nesse final de ano, assim, sabe? Né? Eu tava pensando sobre isso hoje, assim, bom, na aula de hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre blindagens de radiação, que é um assunto muito interessante e eu gosto muito, assim. Tem até uma história para contar sobre esse assunto específico para vocês. Mas, sei lá, e se eu tivesse hoje acordado com vontade de falar sobre equações diferenciais? Aí não pode porque tem uma ementa e tal. Então, acho que esse tipo de questionamento, ele vem sempre para mim, assim, sabe? Eu acho que essa nossa visão do trabalho como um dever, um ter que, uma obrigação, é uma visão que colocam pra gente meio que de modo forçado, assim, né? Para que, assim, pessoas ainda sem saber o que querem fazer da vida acabem aceitando ter que cumprir certas tarefas que a sociedade precisa que sejam, sei lá, preenchidas, né? Então, sei lá, utiliza-se de um discurso de convencimento de você tem que fazer isso porque a gente precisa que você faça isso para que a estrutura social como a conhecemos funcione, né? Então o nosso próprio modo de se organizar ele envolve isso, assim, mas ao mesmo tempo, né, isso às vezes entra em conflito assim com a sua vocação natural, aquilo que você realmente sabe fazer ou quer fazer ou tem vontade de fazer. Eu acho que a transcendência máxima do trabalho, né, o máximo degrau de evolução que você pode ter na sua relação com o trabalho é quando você consegue transmutar esse ter que num estou a fim de. E aí você encara o seu trabalho como se fosse um trabalho meio que voluntário, assim, né? Que é o que eu estou querendo traçar para minha vida, assim, né? Eu decidi isso, assim, eu adoro dar aula, eu amo dar aula, assim, né? E se eu conseguir olhar para esse ato que já me dá um salário, né? Como um estou a fim de gravar uma aula hoje sobre isso, a vida fica muito melhor. Agora, para você chegar nesse ponto, tem uma construção. Eu ainda não estou nesse ponto, né? Eu ainda tenho um entendimento de que eu tenho que gravar certos cursos aqui no canal, porque eu acho que os alunos têm essas deficiências e quero tentar contribuir na formação deles, assim. Mas eu espero que um dia esse canal tenha tantas aulas assim, cursos inteiros de fluidos, equações diferenciais e tal, que eu simplesmente assim passe a gravar aulas só pelo tesão, assim. Hoje eu estou a fim de gravar uma aula falando sobre o papel das equações diferenciais em diferentes áreas da física. Hoje eu estou a fim de gravar uma aula sobre as equações de Maxwell, porque eu estou a fim, né? Eu tenho tentado trazer isso para o canal, assim, mas ainda não cheguei num ponto de liberdade conquistada grande o suficiente para que eu consiga falar só sobre o que eu quero e estou aqui nesse processo tentando fazer um esforço para conseguir fechar um conteúdo que eu, né, planejei para mim como um conteúdo, sei lá, mínimo
para esse ano de 2020, para esse contexto de ensino remoto, de pandemia e das matérias que eu, né, estou ministrando atualmente no UNB. E eu acho que de repente ano que vem a gente vai ter mais aulas no canal sobre assuntos mais diversos, mais freestyle, assim. E é o que eu tô a fim de fazer mesmo, na real, assim, né? E eu queria começar a aula de hoje contando uma historinha, porque o assunto que eu vou ensinar hoje, blindagens de radiação, ele apareceu na minha vida num contexto bem interessante, né? Eu fui professor da UNB de 2010 a 2017. Em 2017, eu fui para a Unicamp, fiquei 2 anos e meio lá, depois eu acabei voltando para a UNB. Mas assim, eu fiz ao longo da minha vida 2 concursos públicos para virar professor universitário, né? E esses concursos públicos, eles têm uma dinâmica muito específica. Eu até brinco e falo que meio que parece Big Brother, porque são vários dias de prova, tem eliminação, aí o resultado parece meio que escola de samba, porque é público o resultado, eles anunciam publicamente, né, os candidatos e eles vão atribuindo a cada candidato a nota de cada membro da banca em cada etapa da prova. Então é muito parecido com escola de samba, que você fala assim, sei lá, linha de frente, jurado 1, mangueira, 10, é mais ou menos assim. Né? Só que é prova escrita, candidato 1, membro tal da banca, se não me engano, 9,5. E na hora eles vão meio que montando assim, né? Tipo num telão, enquanto fica você e seus concorrentes na mesma sala assistindo o resultado ali, junto com gente que você não conhece. É uma treta, assim, né? E a minha prova para virar professor da Unicamp, ela foi interessante porque era uma prova escrita, uma prova oral de defesa de conhecimento, uma prova didática e uma prova de títulos, né? E a prova escrita foi a primeira de todas e foi eliminatória. E assim, eu não estudei nada para esse concurso da Unicamp, porque eu já era professor da UNB, já tinha um emprego, fui fazer por contexto pessoal, queria ver de qual é que queria morar um tempo em São Paulo, né? Porque eu estava me relacionando com uma pessoa que era de São Paulo e tal, então foi por rolê da vida que eu fiz esse concurso, meio que para ver de qual é que é. Então eu não estudei muito. E assim, a grande real é que até eu entrar na Unicamp, eu não dominava muito esse assunto transcal, porque na UNB, minha vida inteira, eu dei aula de fluidos. E aqui na UNB, a área térmica, ela é separada da área de fluidos, não é junto. Então aqui na UNB, a minha formação mesmo de pesquisa, doutorado, mestrado, foi tudo em fluidos, sempre em fluidos. Ao longo do mestrado, eu trabalhava numa interseção entre fluidos e transferência de calor. Eu fiz um mestrado, né, de simulação computacional, de modelagem numérica desses fluxos de calor em regimes turbulentos entre parede e escoamento, várias geometrias. Então tinha um pouco de transcal, mas com enfoque de fluidos, a modelagem de mecânica dos fluidos, né? Tinha um pequeno enfoque de convecção, por exemplo, evidentemente, porque era escoamento que trocava calor com a parede. Mas assim, radiação de calor não sabia nada, zero, assim, e também não estudei muito não, né? E a prova escrita ela era eliminatória. Então, e foi a primeira de todas. Se você fosse, sei lá, mal na prova escrita, tirasse menos do que 6, se não me engano, você seria eliminado do concurso, né? No meu contexto desse concurso, tinham acho que 8 candidatos e era uma vaga, assim, né? Eu acabei passando em primeiro lugar, assim, mas foi interessante, porque no dia da prova escrita, a gente tinha que ler a prova e eu estava esperando que ia ser uma prova assim, sei lá, de você dissertar sobre coisas, né? Porque é assim que costuma ser em concurso público para professor, né? Não costumam ser provas prova que você faz na faculdade, assim, né? Considere um cilindro de diâmetro 10, sei lá, imerso num fluido a 50 graus, o H vale 25, calcule aqui, não é assim, não costuma ser assim, né? Costuma ser, sei lá, disserte sobre a formulação constitutiva das equações de Navier-Stokes, né? Disserte sobre a hipótese de, sei lá, de Stokes para modelagem de fluido stokesiano compressível. Costumam ser questões assim, mais assim, de você discutir sobre teorias. E nessa prova da Unicamp, não. Foi uma prova, prova mesmo, assim. Considere um cilindro assim, um fio ossato, temperatura tal. E eu olhei e falei, ih, caralho, já era, né? Porque não estudei nada, não dominava o assunto, tinha que resolver continha, e era eliminatória a prova. Tinha que tirar, acho que mais do que 6, sei lá, pra não ser eliminado. Não lembro agora a pontuação. E aí, só que é o seguinte, eles te davam a prova, você podia consultar um material que você levasse, né? Você tinha 1 hora de consulta e depois você fazia a prova ainda com consulta. Então você lia a prova, podia ficar 1 hora ali meditando sobre as questões, lendo no livro e depois
eles acionam o cronômetro e você tem que fazer a prova naquela duração. E caiu uma questão na minha prova sobre blindagem de radiação, que é o assunto da aula de hoje. E quando eu peguei essa prova, eu não sabia o que era uma blindagem de radiação. Falei, caralho, que porra é essa, velho? Não sei o que é isso, velho. E aí fui lá, li o livro, né, estudei. Acabei que fiz uma prova meio que mais ou menos, assim, sei lá, tinha que tirar acima de 6 para não ser eliminado, eu tirei, sei lá, 7. Não fui, né? Houveram pessoas que foram bem melhores do que eu na prova escrita. Mas aí depois, na prova didática, na prova oral, eu mandei bem e tal, e acabei passando em primeiro lugar, assim. Mas isso me marcou, assim, né? Esse assunto que estava na minha prova. E aí acabei passando, aí fui para a Unicamp, fiquei lá 2 anos e meio, foi maravilhoso. Foi uma experiência linda na minha vida, assim, conheci pessoas incríveis. E aí foi muito lindo. E aí um dia eu falei, quero voltar para Brasília, e voltei. Mas assim, tem uma história importante na minha vida, o assunto da aula de hoje, blindagem de radiação. Então, sem mais delongas, vamos apresentar esse assunto, só que assim, eu vou fazer algumas considerações antes de entrar no assunto em si, né, tentando construir alguns entendimentos, algumas equações, partindo dos assuntos da última aula, antes de apresentar o que seriam essas blindagens de radiação para vocês. Então, o assunto é esse, mas eu vou começar a minha aula, deixa eu pôr aqui uma letrinha um pouquinho menor, e vou fazer uma análise do que aconteceria num invólucro de apenas 2 superfícies. Então, considere um invólucro contendo apenas 2 superfícies. Esse modelo de invólucro com 2 superfícies seria esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Isso daqui. Se eu tenho a superfície, sei lá, 1 aqui embaixo e a 2 com essa forma aqui muito very crazy aqui em cima, né, tudo que sai de 1 tem que sair para 2 e vice-versa, não tem outras superfícies no invólucro. Então, 1 só vai interagir com 2. E o que eu vou ter, no fundo, é o seguinte, essa quantidade de calor que 1 troca com o meio vai ter que ser igual a menos a quantidade de calor que 2 troca com o meio. Por que menos? Porque se 1, a gente viu já na última aula, assim, na aula de exercício, que eu postei inclusive hoje de manhã, essa é a segunda aula que eu gravo nesse dia de hoje, que o sinal negativo desse cara aqui, que é 1, ele implica que ele está ganhando calor, e positivo o contrário. Pela nossa forma atual de abordagem das questões em radiação, porque a gente está tentando analisar essas taxas de troca para superfícies que pertencem a invólucros em termos, né, dos potenciais que esses caras têm de troca, que estariam associados a esse poder emissivo aqui, de corpo negro, e de suas radiosidades. Então, lembra que a ideia aqui é tentar obter uma expressão para a troca líquida de energia entre uma superfície qualquer do invólucro e o resto, usando uma abordagem meio que de resistência. Então, o máximo potencial que um corpo tem de mandar energia por radiação é quando esse cara é um corpo negro. Porque o corpo negro, velho, ele não reflete nada, velho. Ele emite o máximo que dá para emitir e absorve tudo que chega nele. Né? Não tem transmissividade nem refletividade, tem absortividade e uma grande capacidade de emitir. Então esse poder emissivo de corpo negro é o máximo. Agora, na prática, esse cara não é um corpo negro, é um corpo cinzento. Então ele vai emitir o que ele tiver que emitir, ele vai refletir um pedaço do que chega. Então o que vai sair de fato desse maluco vai ser a sua radiosidade. Então, assim, se a radiosidade desse cara supera o poder emissivo desse cara, né, o que vai estar saindo de fato desse maluco ali vai ser maior do que o que ele emitiria se fosse um corpo negro. Lembra que a expressão que a gente tinha para computar esse cara aqui, ó, em termos dessa razão, era o seguinte, era E1 de corpo negro, ficou um E muito louco, mas enfim, menos J1, a radiosidade que esse cara tem, sobre um termo que seria tipo meio que uma resistência que estaria vinculado à emissividade do corpo, sobre ε1 a 1. Isso aqui é o que a gente tinha, assim. E aí lembra que se esse cara for negativo, vou até puxar aqui, ó, se J1 for maior do que E1B, a gente definiu que esse cara
ganha calor liquidamente. Então, a gente teve uma outra convenção aqui, liquidamente. Foda-se, acho que está de boas aqui. Né? Então, a gente está nesse contexto aqui. Agora, o que esse cara vai ganhar é o que 2 vai perder, porque ele vai ganhar de 2. Ou o que esse cara vier a perder vai ser o que 2 vai ganhar, né? Porque ele vai perder para 2. Então, existe uma equivalência, se tiver só 2 superfícies no invólucro, entre que 1 perde e que 2 ganha, ou vice-versa. Né? E aí eu também poderia computar esse cara como sendo Q1, 2. E aí eu vou colocar diferentes expressões matemáticas para modelar esse mesmo cara. Esse Q2 aqui, né, menos ele, eu poderia pegar uma expressão parecida com a de cima, só que invertendo, né, a emissividade pela radiosidade, porque tem um sinal de menos, e o índice 1 pelo índice 2. Então esse cara poderia ser, por exemplo, J2 menos a emissividade de 2, 1 menos epsilon, 2 sobre E2A2. Né? A mesma coisa, tem um sinal de menos aqui. Veja que quando eu computo o tanto que 1 está trocando com o meio, ou o tanto que 2 está trocando com o meio, só usando poder emissivo e radiosidade como referência, eu não estou considerando como um cara está relacionado com o outro. E aí eu poderia ter uma outra expressão para computar esses mesmos caras, que são iguais, que eu chamaria de Q1, 2, em termos apenas das radiosidades desse cara e dos fatores de forma. Esse cara poderia ser a área de 1 vezes o fator de forma 1, 2, né? Aí eu computo como 1 enxerga 2, isso é importante, que multiplica essa diferença de radiosidade de 1 em relação a 2. Quando eu faço isso, eu tenho, tipo assim, 3 equações diferentes para modelar o mesmo cara. Aí você fala, porra, pra que isso, velho? Curto só que interessante. Isso daqui, essas 3 equações, elas poderiam atuar como se fosse um circuito equivalente, porque se eu começo com um potencial máximo de troca de 1, que é esse cara aqui, e tento terminar nesse cara aqui, que é o potencial de 2, pegar esses extremos de potencial de troca, que seria se 1 e 2 fossem corpos negros, eu consigo linkar esses caras por variáveis no meio do caminho, por potenciais intermediários. Por quê? Porque o segundo cara no numerador dessa equação para Q1 é J1, que é o primeiro cara nessa daqui. E o segundo cara nessa daqui é o primeiro dessa daqui. Então é como se eu tivesse um circuito equivalente em que eu tivesse aqui um potencial E1B, aí eu vou ter alguma resistência, pá, chego aqui assim, em J1. Aí eu vou ter alguma resistência, chego aqui em J2. Estou avaliando potenciais de troca. E aí, alguma resistência, chego aqui no E2B. Por que isso é interessante? Porque se você consegue representar um circuito equivalente para modelar essa troca de calor, em que nas duas extremidades você tem esses poderes emissivos de corpo negro, você tem a lei de Stefan Boltzmann. Então você consegue representar os extremos do teu circuito, que seria uma diferença de potencial, por diferenças de temperatura. Porque o potencial, poder emissivo de corpo negro de 1 depende só de T1 e o poder emissivo de corpo negro de 2 depende apenas de T2. E aí você faz um circuito em que você conhece as extremidades do teu circuito e aí você coloca resistências intermediárias, né, para quantificar esse cara aqui. No caso, eu teria aqui uma resistência 1 menos ε1 sobre ε1A1, o que separa 1, né, de ser um corpo negro, ou seja, a radiosidade, que é o que de fato sai de 1, com esse cara não sendo negro, né, a diferença entre isso e o que 1 emitiria se fosse um corpo negro tem que estar, evidentemente, associada à sua emissividade. Se a emissividade for 1, ele é um corpo negro, então essa resistência é 0, porque 1 menos 1 é 0. Então é assim que a gente tem que interpretar esses circuitos de radiosidade, porque na aula que eu apresentei esse assunto, eu tinha uma superfície trocando com várias outras no invólucro. Aí, naquele contexto, velho, se fosse várias superfícies e tal, a figurinha apropriada para você quantificar isso daqui seria essa daqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então deixa eu minimizar. Isso daqui seria o que eu teria. Eu até vou colocar isso aqui como se fosse uma nota, sabe? Tipo, meio que um box diferentes, assim, para ficar claro, tá? Então isso daqui seria o que a gente teria se eu tivesse várias superfícies no invólucro. Seria o circuito mais apropriado caso tivéssemos várias superfícies no invólucro.
Se você tem só duas superfícies, aí você vai fazer um circuito que você consiga, né, saber os dois extremos de diferença de potencial e tentar montar esse circuito para que ele tenha uma função operacional para você, considerando que esses extremos de potencial, né, nos extremos do circuito seriam os poderes emissivos de corpo negro, beleza? Aí olha que legal, J1 é o que está saindo de 1, J2 é o que está saindo de 2. O que está saindo de 1 que chega em 2 tem que ter a ver com como 1 percebe 2. Então essa segunda resistência aqui, ela vai ter que depender de como 1 enxerga 2. Então aqui vai entrar um fator de forma. O que separa 2 de seu potencial de corpo negro do que ele de fato emite vai ser também a emissividade de 2, que não necessariamente é 1. Então aqui eu monto um circuito, né, muito tranquilo, muito simples. E aí o sentido do meu fluxo, né, seria, sei lá, assim por exemplo, né, o que está saindo de 1 indo para 2. Opa. Que é 1, 2. Era como se... É isso, sabe? O que está saindo de 1, aí como 1 vê 2, o que está chegando em 2. Mais ou menos isso, assim. No caso de um invólucro com duas superfícies, acaba que esses caras são iguais, o que sai de 1. Porque no caso de um contexto assim, tipo de várias superfícies, tem um nó central, e o que está saindo de 1 não é o que está indo para 2, ele vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Por isso que aqui eu tenho vários caminhos, sabe? Percorrendo aqui, ó. Porque esses caras estão mandando calor para diferentes superfícies. Tem uma superfície aqui que vai receber, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e aí por aí vai, né? E aí ele poderia emitir isso daqui, se fosse um corpo negro, não é um corpo negro, emite isso daqui vai para esses diferentes caras. Nesse contexto aqui de duas superfícies, é como se eu não tivesse esse pedaço aqui do circuito, né? Eu só preciso tipo de dois extremos, tá? Beleza, o que a gente pode fazer com isso daqui? Com isso daqui, eu posso escrever então que Q12, que é igual a Q1, que é igual a menos Q2, esse cara vai ser sigma T1 a quarta menos T2 a quarta, agora que estou usando já, a lei de Stefan Boltzmann para a gente modelar esses poderes emissivos de corpo negro em termos das temperaturas. Lembremos que essas expressões elas vêm da integração em todos os comprimentos de onda da distribuição de Planck para corpo negro, lembrando do corpo negro como um emissor difuso, né? Então a gente só tem essa natureza espectral assim de seu poder emissivo sendo função do comprimento de onda, e esse poder emissivo hemisférico total, se você integra, chega-se na lei de Stefan Boltzmann, você relaciona esse cara com a temperatura. Isso é uma beleza, isso é uma maravilha, isso é uma coisa linda e elegante. E você que entendeu esse assunto deveria estar nesse momento feliz por ter entendido, porque é legal entender as coisas. Então aqui embaixo a gente vai ter 1 menos ε1. Aqui eu vou ter, vamos somar aqui as resistências. ε1 a 1, beleza, falo uma coisa, escrevo outra, isso já é a cabeça cansada, e a gente treme aqui todo, é isso daí, velho. Vai ficando cansado, vai no final do ano. Eu imagino também que todos vocês aí em casa que estão me assistindo devem estar já de saco cheio desse rolê. Aula online, né? Internet o tempo inteiro, brilho de um computador. Eu, assim, tenho a sorte que eu moro numa casa, tem quintal, tem piscina. Então, assim, eu muitas vezes... E eu moro sozinho, velho. Então eu muitas vezes fico trabalhando na piscina, vou na piscina, fico pensando na aula e tal, me vêm as ideias. E na verdade é quando eu mais produzo, é quando eu estou tipo, fora do computador. Eu acho que esse tenho que trabalhar assim, né, na frente de um PC, isso estimula também meu fluxo criativo. Ou seja, por esse papo, vocês devem concluir que eu sou um cara super fresquinho, né? Para eu estar criativo eu tenho que estar de boa, não pode me obrigar a fazer nada, e é isso aí mesmo. Sou um rebelde, mimado. Arrou. Bom, vamos fechar isso daqui e vamos continuar a nossa dedução. Eu vou agora fazer uma simplificação, assim, considerando que A1 e A2 têm a mesma área, tá? Para a gente ver que a gente vai chegar. Então, essa equação que eu vou dar um número para ela, eu vou chamar de equação 1. Vamos considerar que a gente vai ter A1 igual a A2. Então, considere A1 igual a A2. E aí, se você fizer isso, nessa expressão,
você vai fazer o que vai acontecer? Vamos lá. Você vai ter o A, vai lá para cima. Você vai ter Q12. Esse cara vai ser A, que multiplica a constante de Stefan Boltzmann, T1 a quarta, menos T2 a quarta, sobre... Aí aqui embaixo, a área foi para cima, eu vou ter 1 menos ε1 sobre ε1. Então esse cara vai ficar 1 sobre ε1 menos 1. Beleza? Ali eu vou ter mais 1 sobre meu fator de forma, F12. E aqui eu vou ter mais 1 sobre ε2 menos 1. E aí, isso aqui vai simplificar um pouquinho. Eu posso organizar, então, a minha equação como sendo Q12 igual a sigma T1 a quarta menos T2 a quarta sobre 1 sobre ε1 mais 1 sobre ε2 mais 1 sobre F12 menos 2. Se eu tivesse num contexto de fator de forma unitário, e eu vou usar isso para comparação daqui a pouquinho, depois que eu apresentar a ideia de blindagem de radiação, então, se F12 for igual a 1, aí a minha equação fica mais simples ainda. Eu tenho que essa troca de calor líquida entre 1 e 2, num contexto, né, que atenda essas hipóteses restritivas de duas superfícies apenas que interagem entre si por radiação dentro de um invólucro, com apenas duas superfícies, né? Esse cara vai ser T1 a quarta, menos T2 a quarta, sobre... Aí se esse cara for 1, vai ficar 1 menos 2, vai ficar menos 1, então aqui vai ficar 1, ε1, mais 1, ε2, menos 1. E essa equação ela vai servir para comparação, tá? Então eu vou, pôr ela numa caixinha e vou dar um número para ela, porque ela vai pintar em algum momento no futuro próximo da aula de hoje. Então, vamos pôr aqui, vamos fechar esse cara aqui. Ficar um negócio meio foda-se, mas é isso. Essa equação aqui, eu vou dar um número para ela, vai ser a equação número 2, beleza? Então vamos prosseguir. O que seria a tal da blindagem de radiação, né? Comecei a aula, contando a história da Unicamp, da minha prova, fiz aquele dramão todo e ainda não apresentei essa ideia. Deixa eu pôr minha cara aqui pra gente poder conversar e se olhar, para que vocês não achem que eu sou uma voz que vem do céu, assim, porque eu não sou uma voz que vem do céu, né? Por enquanto ainda não. Vamos aqui pôr uma canetinha verde e vamos então introduzir o que seriam essas blindagens de radiação. Eu acho que o nome é meio óbvio, né? Blindagem, tá blindando ali, tá evitando, né? Em inglês é radiation shield, então é escudo de radiação, é uma coisa que protege, né, da radiação. Então, assim, o nome é esse e a ideia é muito simples e óbvia, assim, até, saca? Se a gente fosse escrever aqui, o que eu escrevi? São geralmente materiais de baixa emissividade e alta refletividade, geralmente, que são utilizados para reduzir a transferência de calor líquida por radiação entre duas superfícies. Então, é um anteparo que você coloca entre duas superfícies para evitar que esses caras troquem calor por radiação. Exemplos, né? Cobre polido, esse cara tem emissividade baixíssima, né? 0,05. Estanho polido e gesso. Gesso também é um material que tem baixa emissividade. Assim. Se eu fosse pôr aqui a emissividade desses três materiais aqui, para a gente ter noção, vamos pegar uma canetinha. Né? Esse cara aqui, ó, emissividade igual a 0,05. Estanho polido é a mesma coisa também, 0,05. Posso até puxar a mesma setinha. E o gesso é um pouquinho maior, mas ainda é muito baixo também. A emissividade do gesso, claro, depende de como ele é feito, 0,08. É interessante que essa blindagem de radiação,
a coisa mais próxima disso que você lembra quando você pensa nisso é quando você vai fazer, sei lá, um raio-x e aí tem que usar aquela parada de chumbo ali, né? É mais ou menos a mesma ideia, só que naquele contexto, o tipo de radiação que está sendo emitido para você não é radiação térmica, é raio-x. Né? Você pega o espectro de radiação, o raio-x ele vai estar fora ali do que seria o espectro da radiação de calor, né? Tem outras faixas de comprimento de onda. E aí, pelo fato dessas ondas de raio-x estarem em outras faixas de comprimento de onda, né, elas vão acabar interagindo com os átomos que estão no caminho delas de maneira diferente das ondas de radiação térmica. Por isso que, naquele contexto, essa blindagem de radiação para te proteger dos raios-x é chumbo, por exemplo. Aqui a gente usa cobre também, porque é outro tipo de radiação, outro tipo de onda. São outras características da onda que você está querendo evitar ali que, né, chegue no material, assim, tá? Então, assim, esse cara emite muito pouco, mas ele reflete bastante, para evitar que uma onda que você mande chegue em quem está na sua frente. Eu poderia desenhar, para ficar meio que mais claro para vocês, isso na forma tipo de paredes paralelas, né? Paredes paralelas. Vamos pôr esse cara aqui, vamos pôr essa outra parede aqui, que seria a blindagem, e vamos pôr essa outra parede aqui. Então, imagina que eu tenho tipo 3 paredes aqui, né? E aí eu tenho um calor aqui vinculado à parede 1, que ele está mandando, e vai chegar aqui uma quantidade que eu vou pôr menos Q na parede 2. Aqui, no meio do caminho, eu queria colocar esse aqui mais para baixo. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Essa superfície aqui vai ser a superfície 3. E ela vai ser a blindagem. Então, o que sai de 1 e chega em 3, eu vou chamar de Q13. Seria o que está chegando em 3, vindo de 1, da face de 3 que está voltada para 1. O que passa de 3 e vai para 2, vindo de 1, eu vou chamar de Q32. Sai da face 3, voltada para 2. Então tem 2 faces também aqui a blindagem, tá? Sem a blindagem, a gente já viu como esses caras interagem. Sem a blindagem, a gente tem a equação 2, que no nosso contexto de fator de forma unitário, que é o que eu vou aqui considerar para fins de comparação, seria a equação 2. Então, sem a blindagem é isso daqui, vai. Ctrl C, Ctrl V, vamos diminuir esse cara aqui. Sem a blindagem a gente tem isso daqui. Vou até pegar esse cara aqui e pôr de vermelho também, para ficar na mesma... Ô, cacete. Eu fazendo esse negócio com um clique só, aí se você erra no final disso, você perde todo o seu apagar. Pronto. Beleza. Isso daqui eu vou sublinhar e vou meter uma cor vermelha, para ficar compatível com o meu textinho. Então, sem a blindagem, esse é o rolê. Essa é a troca. E com a blindagem, como é que eu vou alterar isso daí? Se a blindagem serve para eu atenuar essa troca de calor, espera-se que com a blindagem eu faça uma análise aqui e eu tenha mais coisa ali embaixo, né, somando, sei lá, de repente, no meu denominador para atenuar isso daí. Então, eu vou apresentar aqui equações válidas para essa emanação e recepção de energia térmica radiante entre esses corpos, usando aquelas ideias de resistência, de poder emissivo, de corpo negro e radiosidade, de fator de forma, para ver como um cara enxerga o outro. E vou pôr aqui relações que são válidas para as superfícies que pertencem a esse invólucro aí, contendo agora aqui a blindagem, tá? Então, relações, eu vou pôr assim, relações que podemos usar nesse contexto da blindagem. Vou pôr aqui algumas equações. Vou tacar um monte de equação aqui que serviria para esse cara que já apareceu aqui nas últimas aulas. E eu acho que nesse lance de colocar aqui as equações, talvez fique até mais claro assim, um pouco das ideias por trás desses balanços de radiosidade, tá? Então, sem mais delongas, vamos meter equação aqui. Eu tenho que Q1
E aí é o seguinte, eu vou aumentar essa tela aqui para ficar mais confortável de escrever. E aí não preciso nem escrever tão grande assim, né? Então, Q1, esse cara vai ser igual E1B menos J1 dividido por 1 menos ε1 sobre ε1A1. É o que sai de 1. É o que ele poderia emitir, menos o que ele de fato consegue mandar para a galera, dividido por uma resistência que computa o fato desse cara não ter uma emissividade unitária de corpo negro. Agora, o que eu também poderia escrever é que o que está saindo de 1 e indo para 3, e aí já põe aqui o índice 1,3 para relacionar esse cara, e aí vocês vão desconfiar que esse cara tem a ver com o fator de forma, vai ser J1 menos a radiosidade de 3, da face de 3 que se volta para 1, que eu vou chamar de J13. É esse lado de 3 que está aqui, ó, apontando para 1. Essa parte aqui, ó, de 3. Porque esse cara tem dois lados. Ó. Um lado V1, o outro lado V2. Então, o lado de 3 voltado para 1 vai estar associado a uma radiosidade J13. E esse cara aqui vai ter uma resistência aqui embaixo, que vai ser 1 sobre A1F13. É isso mesmo? É. Ao mesmo tempo, eu também tenho, velho, que 3 manda para 1 alguma coisa, porque 3 também tem uma emissividade, né? Então eu poderia escrever o seguinte, que menos aquilo que 3 está mandando para 1, poderia estar associado, e eu pus sinal aqui de menos, só para começar do lado de cá com esse cara, mas seria isso menos o poder emissivo de 3, caso 3 fosse o corpo negro. Como 3 não é corpo negro, está longe de ser, é um cara de baixíssima emissividade, na verdade, muito pelo contrário, seria o corpo menos negro do mundo. 1 menos a emissividade da face de 3 que volta para 1, é isso. Pode parecer confuso aqui, mas de tanto eu escrever essas equações, vocês vão acabar uma hora acostumando, tá? Então aqui você pode pôr epsilon, divide por epsilon 3, 1, área 3. Também poderia escrever o seguinte, que 3 também tem uma face que se volta para 2 e que vai mandar para 2 alguma coisa. Vai mandar o quê? O que ele poderia mandar se fosse um corpo negro, menos o que ele manda de fato da radiosidade de sua face voltada para 2. E esse cara aqui, nem precisa nem de parênteses. Eu vou dividir pela emissividade dele, que vai ser 1 menos a emissividade da face de 3 voltada para 2 sobre a face de 3 voltada para 2, essa emissividade, vezes a área 3. O que mais que eu poderia escrever? Bom, 3 também vai estar recebendo alguma coisa que vem de 2, né? O negativo disso, do que 3 recebe vindo de 2, tem a ver com a radiosidade da face de 3 que se volta para 2, menos a radiosidade de 2. Isso aqui dividido por 1 sobre A3, F3, 2. Fator de forma de como 3 enxerga 2. E finalmente, eu tenho menos aquilo que 2 recebe, do que está vindo ali, do que de fato essa face de 3 voltada para 2 emana para ele, por radiosidade, né? Emite e reflete, a gente poderia colocar assim. Então esse cara aqui vai ser J2 menos o poder emissivo de 2, caso 2 fosse um corpo negro, sobre essa correção 1 menos epsilon, 2, dividido por epsilon 2 A2. Ufa, acabei. Isso são as equações, velho, que eu consigo escrever de relações que são válidas para esse contexto. Agora, esses caras são todos iguais. O que um manda e que chega em 3 é o que 3 pega, manda e consegue ir para 2, é o que 2 consegue receber do que vem de 3. Então, são iguais esses caras. Agora, olha que interessante. Você repare, né, na última variável do numerador de cada uma das equações da primeira da seguinte. Então, curte só. Aqui, ó, J1. Aqui, ó, J1. Aqui, J13. Aqui, J13. Aqui, E3B. Aqui, E3B. Aqui, J32. Aqui, J32.
Aqui, J2. Aqui, J2. E olha só que maravilha, quem foi o primeiro e quem foi o último? Poder emissivo de 1, poder emissivo de 2. Já posso aqui montar o meu circuito equivalente, tá? É o que eu vou fazer. Vamos apagar esses balãozinhos aqui, que estão poluindo muita figura, e vamos montar o nosso circuito equivalente. Que aí você vai ver como isso vai te permitir computar essa taxa líquida de troca de calor entre 1 e 2, já com a blindagem. Então, montando o circuito, isso aqui vai dar um trabalhinho, talvez. Vamos fazer o seguinte, para ficar melhor, eu vou pôr esse cara mais para cá, pôr esse cara aqui em cima, pôr esse cara aqui embaixo, vou pôr na forma de mais colunas. E eu consigo montar aqui embaixo o circuito equivalente. Deixa eu minimizar minha cara. Então agora vamos montar este circuito. Puxa aqui um rabicho. Eu vou ter, do lado de cá, é um B, aí tem uma resistência. Eu vou ter muitas resistências. Aqui eu vou ter J1, aí eu vou ter aqui outra resistência, aí aqui eu vou ter J13. Eu pus um 3, poderia chamar de 3,1, né, velho? Talvez ficaria melhor. Deixa eu ver. É melhor pôr 3,1, que eu acho que... Inclusive, vou até trocar aqui, porque eu acho que fica mais clara essa ideia, tipo, que é o que 3 manda na sua face voltada para 1. Vou pôr aqui 3,1. Isso aqui é só questão de nomenclatura, tá? Não é erro. A aluna adora falar, ih, o professor errou. Não, brother, isso aqui é só questão de notação. E também se errar, errou. É isso aí, brother, a gente erra. Erra o tempo inteiro. Errar é bom demais, velho. Porque quando você erra, significa que você tem um potencial para aprender ali. Quando você não erra, brother, imagina só, você não errar nunca. Aí não faz nem sentido você estar vivo, velho. Aí já vai-te embora logo. Bom, J31 aqui eu teria E3B. Aqui eu teria J32. Aqui eu teria J2. Aqui eu teria E2B. E no meio do caminho, velho, essas resistências todas que eu vou aqui colocar. Véio. Deixa eu aumentar isso daqui. Então vamos lá. Teria essa primeira resistência que seria 1 menos epsilon 1 sobre epsilon 1 a 1. Teria essa segunda que seria 1 sobre A1, F13. Teria essa terceira que seria 1 menos epsilon 3,1. Esse 3,1 é a face de 3 voltada para 1. Você pode ter um material ali de blindagem que cada face dele tenha uma composição diferente, sei lá. É estranho, né? Mas assim, pode ser que aconteça. Aqui seria epsilon 3,1 A3. Aqui você teria 1 menos epsilon 3,2, o lado de 3 voltado para 2. Epsilon 3,2, aqui A3. Aqui você teria 1 sobre A3, F32. E finalmente aqui você teria 1 menos epsilon 2 sobre epsilon 2 A2. E aí com esse circuito você pode montar já essa troca total de calor entre 1 e 2 num contexto que tem aqui uma blindagem de radiação e depois a gente compara com a expressão 2 que era sem a blindagem, para ver o que a blindagem está fazendo ali, o que ela está ajudando a gente, né? O que ela está contribuindo no rolê. Então vamos lá, vamos montar esse cara aqui. Vou dar um zoom. Puxar para cá. Então desse circuito aqui, vamos pôr de verde, que eu cansei do azul. Eu vou ter, vou chamar de Q1, 2, linha. O linha é para falar que é com a blindagem, tá? Então, com a blindagem. Eu comparo com Q1, 2, que é o caso sem blindagem. Esse cara, ele vai ser, eu vou meter aqui um grande denominador. Em cima eu tenho esse cara e tenho esse daqui, ó. Os poderes emissivos, como os extremos das diferenças de potencial. Ora, poderes emissivos, eu já vi, né, que esses caras dependem apenas
de sigma T1 a quarta menos T2 a quarta. Embaixo eu vou ter a soma de todas as resistências. Como eu tenho aqui um elemento que me permite fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu posso pôr esse cara de verde, meti aqui. O que eu vou fazer? Meter aqui um monte de somatório, de soma. Esse cara mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Agora, eu vou comparar o meu resultado final com o mesmo contexto que eu usei para comparar o que eu tinha antes lá, né? Tipo, o caso sem a blindagem. Então vamos aqui considerar que eu tenho as mesmas áreas, tá? E tenho fatores de forma unitário, para a gente fazer a comparação do mesmo cenário, tá? Deixa eu até escrever aqui, senão a gente confunde. Considerando A1 igual a 2 igual a 3 e F12 igual a F... Nem tem F12 que aparece aqui. F13, porque 1 não vê 2, né? 1 vê 3, 3 está no meio do caminho. F13 igual a F32 igual a 1, o que a gente vai chegar? Bom, essas áreas vão para cima. Eu até vou colocar isso mais para aqui mais em cima, que eu quero usar um quadro grande ainda. Pronto. Aí eu vou ter o seguinte, me ajude lá a pensar junto. Q, 1, 2, linha. A área foi para cima, então eu vou pegar aqui e colocar, velho, um cara grande também, uma barra divisória grande. Eu vou ter A, sigma, T1 a quarta, menos T2 a quarta. Aqui eu vou ter 1 sobre ε1 menos ε1 sobre ε1. Mais, aqui eu vou ter 1, porque é 1 sobre F13, a área foi lá para cima. Aqui eu vou ter mais 1 sobre ε3, 1, menos 1. Aqui eu vou ter 1 sobre ε3, 2, menos 1. Aqui eu vou ter mais 1. E aqui no final eu vou ter mais 1 sobre ε2, menos 1. Parece um monte de 1, um monte de menos 1. E aqui aparecem esses caras de emissividade. Então, menos 1 mais 1 já cortou. Menos 1 mais 1 já cortou. E aí ficou menos 1, menos 1. Então ficou menos 2, né? E aí no final então eu vou ter o seguinte. Q13, Q12, linha. Esse cara vai ser igual. A gente pode pôr menor aqui agora a barra, né? Vai ser a área, vai ser o sigma, vai ser o T1 a quarta, menos o T2 a quarta. Aqui embaixo eu vou ter então 1 sobre ε1, mais 1 sobre ε2, mais 1 sobre ε31, mais 1 sobre ε32 e menos 2, não é isso? Essa equação eu vou chamar de 3. Bora comparar ela, que a gente tinha antes, né, com a 2. Deixa eu só circular isso daqui, que na comparação a gente entende, né, o rolê da blindagem, entende porque seria interessante que ela tivesse baixa emissividade. Então vamos pegar aqui 2 que está aqui em cima. Essa equação 2 está rolezando, né? No rolê. E é interessante isso que a gente vai concluir aqui agora. Curte só. Vou pôr ela de verde e também vou pôr um box nela. Vamos comparar 3 com 2, né? Então, 3 é com blindagem, 2 é sem blindagem. A parte de cima, o numerador é a mesma coisa. A parte de baixo, o denominador, eu tenho menos 1, além desses caras que são iguais, 1 sobre ε1, 1 sobre ε2. E no lado com blindagem, menos 2, né? Aí você poderia falar, não, mas poxa, menos 2, eu estou subtraindo uma coisa menor ainda. Quando eu ponho blindagem e estou tirando do meu denominador. Então, quanto menor for o meu denominador, né, maior vai ser a troca. E a blindagem não é para diminuir? É sim, senhor. Agora, repare que eu tenho como controlar o cara que vai estar somando aqui com o menos 2 em função
das emissividades das faces da blindagem. Inclusive está errado aqui essa simbologia, né? Esse cara aqui é 3,2, não 2,2. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Deixa eu apagar a borracha. Isso. Aqui é um 3. Então vai ter aqui, fazer uma operação cirúrgica para poder corrigir esse cara. 3. Então repara o seguinte, né? Se essas emissividades da face de 3 que se volta para 1 e da face de 3 que se volta para 2 forem muito baixinhas, eu vou poder somar um cara grandão aqui, velho. Veja, para o cobre lá 0,05. Velho, 1 dividido por 0,05 é 20. Você imagina você somar tipo 20 duas vezes, né, no denominador, você vai ficar com um cara muito menor embaixo, você vai diminuir bastante essa taxa líquida de troca de calor por radiação entre dois corpos que pertencem a um invólucro. Essa é a ideia da blindagem. Onde que isso tem muita aplicação? Por exemplo, em criogenia. Criogenia é um rolê, velho, que você trabalha com temperaturas muito baixas. Então, qualquer temperatura ambiente tá quente pra cacete, velho. Você tá lá com 70 Kelvin. Você tá, tipo, o teu ar que você respira, né, vai estar, tipo, 200 e tantos graus acima, né, da temperatura daquele cara. É muito fácil esse maluco ganhar calor, esquentar de maneira indesejada, por qualquer coisa que seja. Então, em tubos criogênicos, é normal que se use uma blindagem de radiação, para evitar que esse cara perca calor para o meio. A blindagem de radiação você usa muito para evitar fuga de calor por radiação. Né? Materiais reflexivos são bons. Eu lembro que na Unicamp eu estava montando uma bancada experimental com um aluno meu, com o Ciro, né, no trabalho dele de doutorado, é um trabalho experimental que envolvia convecção de calor. E a gente meteu um isolamento ali para evitar que essa cavidade que a gente estava investigando, esse problema de convecção, perdesse calor para o ambiente. E, cara, uma das ideias foi mete uma folha ali de papel alumínio, sei lá, alguma coisa reflexiva dentro, né, que para fazer uma blindagem de radiação. Então, assim, são ideias que aparecem, assim, superfícies reflexivas para evitar a perda de calor por radiação. Né, em tubos de ar-condicionado central, que trabalham com gases, refrigerantes, às vezes muito frios, né, em algumas fases do processo, a galera enrola com uma fita meio que de alumínio, esse isolamento externo, para evitar também que esse cara perca energia por radiação. Então, a justificativa para a escolha de material de baixa emissividade e alta refletividade está aqui, ó, nesse denominador da equação 3. Né, agora você sabe por que aquele cara enrola um tubo de alumínio, né, tipo metálico, reflexivo, para proteger aquele gás ali frio de perder calor para o ambiente, pode estar muito mais quente que ele. Isso pode comprometer a eficiência do teu sistema de ar-condicionado. Você vai gastar mais energia elétrica para fazer tipo, a mesma retirada de calor no teu ciclo de compressão a vapor, que é o ciclo, né, no qual opera, né, o fluido refrigerante de um ar-condicionado. Inclusive, falando, né, de ciclo de compressão a vapor, eu estou assim, recebendo alguns comentários no canal pedindo muito um curso de termodinâmica e tal. Quem sabe ano que vem eu gravo algumas coisas assim para vocês, né? Ano que vem eu tô com alguns projetos interessantes de aulas para o canal, assim. Enfim, aguardem novidades. Do que eu queria falar hoje é isso. Esse é o último assunto teórico, conceitual de radiação. E aí eu tô pensando em gravar ainda essa semana uma aula de exercício sobre radiação para vocês, né? E aí eu acabaria esse módulo e acabaria, velho, a gravação de aulas obrigatórias desse ano. Yes, arro! Então, galera, gratidão pela companhia virtual na aula de hoje. Espero que tenham curtido o assunto. É um assunto maneiro mesmo, interessante. Espero que tenham aprendido a ideia de uma blindagem de radiação. E a gente se vê na próxima aula do canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou!